Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como se cadastra a estratégia de envio dentro da VTEX. Então, no primeiro ponto, a gente tem que vir aqui no menu e encontrar esse módulo de estoque e entrega. Clicando aqui, a gente precisa vir aqui em estratégia de envio. Vai abrir esse novo menu aqui e o primeiro ponto que a gente precisa cadastrar é a política de envio. Então, a gente clica aqui em política de envio e vem nesse botãozinho azul para criar uma nova política de envio. A gente vai dar um nome para essa política de envio. A política de envio nada mais é do que a transportadora ou a planilha de frete que você vai subir. Então, por exemplo, aqui eu vou cadastrar a do Correios, PAC. O ID você não precisa preencher, a VTEX vai preencher sozinha caso você deixe em branco. Mas se for da sua preferência, você pode preencher ela aqui também sem problema. O método de envio é o que vai aparecer para o teu cliente. Você pode ou repetir o que está escrito aqui em nome, ou você mudar, por exemplo, Correios normal, ou quando for Correios Sedex, você colocar Correios rápido, e assim por diante. Vai ser o que vai exibir para o teu usuário tanto na página de produto, tanto no checkout. Para deixar a transportadora ativa, basta flegar essa chavezinha aqui em cima. Aqui você consegue fazer o download da planilha modelo, e com essa planilha modelo você consegue montar ela de acordo com as preferências, né, e os dados da transportadora e fazer o upload dela aqui. Lembrando que essa planilha ela tem que ser subida em XLS ou ZIP e só pode ter no máximo 10 MB. Eu vou agora mostrar o modelo dessa planilha, tá? Essa é a planilha modelo da VTEX. É bem importante que ela não seja formatada, não seja utilizada de outra forma, tem que seguir esse padrão. Então, quando você for enviar esse padrão para a transportadora, é importante que você frise isso para eles. Como vai ser o funcionamento dessa tabela? Essas duas primeiras colunas são referentes ao CEP. Então, aqui que você vai colocar o range de CEP referente às regiões que você vai atender. Então, por exemplo, vamos supor que vocês estão colocando o bairro Carianos aqui em Florianópolis. Então, você vai colocar o range de CEP que representa esse bairro. Vocês também podem utilizar esse campo aqui. Esse campo aqui é relativo à geolocalização. Então, caso a transportadora de vocês utilize geolocalização ao invés de range de CEP, vocês vão preencher esse campo e aí não precisa preencher esses dois. Essas duas próximas colunas aqui são referentes ao peso da embalagem, ou seja, aqui para esse CEP aqui, quais são as gramagens respectivas para transporte. Então, por exemplo, aqui para essa faixa de CEP, de 0 a 500 gramas, que é a primeira embalagem, para esse mesmo CEP, de 501 a 1000 gramas, e assim por diante. E essa de Absolute Money Cost vai ser quanto que vai custar o transporte dessa embalagem para aquele range de CEP. Então aqui, conforme for aumentando o peso, vocês podem ir cobrando a mais por esse transporte. Nesse caso aqui, nesse exemplo, está cobrando todo igual. É uma transportadora que utiliza o mesmo valor para qualquer gramagem. Mas pode ser que isso altere. Então, para o mesmo range de CEP, diferentes pesos, você vai cobrar diferentes valores. Esse price percent é caso você queira colocar alguma taxa em cima desse valor. Então, por exemplo, vamos supor que a partir de 3.000 gramas, vocês começam a cobrar uma taxa extra. Então, vocês conseguem colocar essa taxa, esse percentual dessa taxa nessa coluna aqui. Já essa outra taxa aqui, ao invés dela ser percentual, ela é nominal. Então, ao invés de vocês colocarem um valor de porcentagem, vocês vão colocar um valor inteiro. Por exemplo, R$1, R$2, assim por diante. Aqui nessa máximo volume vai ser o volume máximo que a sua transportadora vai poder trabalhar. Então, tem que perguntar isso para eles. O time cost vai ser o tempo levado para levar essa mercadoria para aquele determinado range de CEP. O country é o país que vai atender. E essa última coluna aqui vai representar o valor de seguro. Então, caso a transportadora tenha algum valor de seguro, vai ser colocado aqui. Vai ser dessa forma que vai funcionar. Vocês vão salvar naquele formato de XLS ou zipada, tá?
E aí vocês vão fazer o upload dessa planilha aqui. Vindo aqui em escolher um arquivo. Encontrando a planilha e abrindo ela aqui. Se caso a planilha passar desse peso permitido, como que vai funcionar? A recomendação é que você divida essa planilha em duas partes, ou seja, você vai subir a primeira aqui no Pack Correios normal e depois você vai criar a Correios Pack 2, por exemplo. E aí você vai subir o restante da planilha. É importante que o nome do método do envio fique o mesmo, tá? Que aí lá para o teu usuário no front não vai fazer diferença. Continuando aqui, você vai preencher as dimensões do pacote. Para as dimensões do pacote, tem dois formatos. Ou você faz pelas somas das arestas, ou você vai fazer por fator de peso cúbico. Essa informação, então, você vai ter que pegar o maior pacote que vocês carregam e vão ter que fazer a soma das dimensões dela, né? Ou fazer o fator cúbico dessa embalagem. Vai ficar a critério de vocês. Aqui nessa parte vai ser para vocês colocarem se a transportadora atende sábado, domingo ou feriado. É importante, se você cadastrar o feriado aqui, você coloque quais são os feriados cadastrados aqui nesse outro módulo, para a Vetex identificar que aquele dia é um feriado, e aí se a transportadora vai ou não trabalhar. Nessa parte aqui de itens do pacote, você vai conseguir setar, por exemplo, vamos supor que tem uma transportadora que é um valor mais caro para você. Então, é a tua transportadora mais cara e você quer limitar essa transportadora para somente pessoas que tenham um ticket médio de pelo menos R$1.000 consigam utilizar essa transportadora. Então, você poderia colocar um valor mínimo aqui do pacote de R$1.000. Ou você poderia colocar aqui para ativar essa transportadora, a pessoa tem que ter no mínimo 5 itens no carrinho. Ou até então um valor máximo, né? Caso você queira aí setar um valor máximo de, sei lá, R$10.000. Você pode colocar um valor máximo aqui de 10 mil, tá? Então tem essas opções. Importante lembrar que tem que ter pelo menos um item no pacote sempre, porque senão a pessoa ia conseguir fechar uma compra com nenhum item. Essa parte de relacionar pontos de retirada, se você flegar, é onde você consegue vincular os pontos de retirada que você configurou aqui no outro módulo de pontos de retirada. Esses pontos de retiradas, eles são chamados por tags, então lá na parte de pontos de retirada você vai ver que você vai ter que dar o nome de uma tag para esse ponto retirado. Por exemplo, loja do centro, e aí você vai puxar aqui o ponto de retirada, ou aqui, ponto Nova Friburgo. Essa é a tag lá da loja de Nova Friburgo. Nomes dos pontos de retirada, é o mesmo esquema, você vai cadastrar lá o nome do ponto, por exemplo, o ponto Nova Friburgo, e vai puxar aqui. Essa parte de importar ponto de retirada dos sellers, não precisa preencher. Aqui na parte de horário de funcionamento, você vai colocar qual que é o horário que essa transportadora vai trabalhar. Então, você vai colocar aqui se é de todos os dias da semana, se é de segunda a sexta-feira, e assim por diante. E aí você vai colocar o horário que ela vai funcionar. Por exemplo, vamos supor que essa transportadora trabalha das 6 da manhã até as 17h30. Aí você cadastra aqui que essa transportadora vai trabalhar nesse horário. É bem importante esse campo aqui de aceitar compras fora do horário de funcionamento. Por quê? Vamos supor que a tua transportadora só trabalha durante a semana, né? De segunda a sexta. Mas acaba que um cliente vai lá e faz uma compra no sábado, no domingo. Se você deixa inativo, esse cliente só conseguiria comprar novamente na segunda, porque a Vetex vai entender que não tem transportadora para entregar essa encomenda. Quando na verdade tem a transportadora para entregar essa encomenda, ela só não está trabalhando naquele dia específico. Então por isso que tem que deixar sempre ativo. E aqui nessa parte de entrega, é caso a sua transportadora entregue com entrega agendada, né? Aí você vai colocar aqui como ativo, vai colocar o tempo máximo de entrega em dias, configurar a capacidade da entrega. Então você pode colocar aqui que ela vai entregar por itens ou por pedidos.
e vai colocar quais são os dias da semana que essa transportadora vai entregar. Por exemplo, ela vai entregar somente na segunda-feira. Aí você vai colocar aqui que a capacidade de entrega dela naquele dia vai ser de 5 entregas. Se tiver algum valor adicional, você pode colocar aqui. E o início que ela começa a trabalhar, né? O início da jornada de trabalho e o final da jornada de trabalho. Mas isso é somente se vocês trabalharem com essa modalidade de entrega agendada. E aqui, vocês podem configurar o horário de coleta. O que é esse horário de coleta? Tem muita transportadora que marca com o centro de distribuição um dia específico para ir lá e buscar as encomendas. Por exemplo, vamos supor que o caminhão do Sedex vai somente nas terças-feiras o seu CD buscar as encomendas. Então, você vai colocar aqui que ele vai nas terças-feiras e vai colocar o horário da coleta, que é toda terça, por exemplo, às 4h30. Preenchendo tudo isso, a gente vai colocar aqui em salvar. Quando você sobe uma planilha, ela vai ficar com esse status de processando. Se der tudo certo, ela vai ficar como ativa, como é esse exemplo aqui. Se der alguma coisa errada, vai dar erro de processamento. Esse erro de processamento vai ir para o e-mail da pessoa que cadastrou essa planilha, que tentou cadastrar. E aí lá naquele e-mail vai dar uma mensagem do tipo: olha, você na linha 2000 colocou que o range de CEP inicial é maior que o CEP final. Por favor, corrija esse erro e suba a planilha novamente. Aí você corrige e sobe novamente. E aqui esse status cinza de inativo é caso você deixar desflegado aquela flagzinha lá em cima de planilha ativa. No próximo vídeo eu vou mostrar como funciona a doca dentro da VTEX.